cara é educador físico, mestre em ciências da saúde e um triatleta nato. Eu canso sempre que eu converso com ele. Que prazer te receber, Santiago Mendonça. Pô, prazer é só meu, cara. Tu não cansou de correr, Santi? Cara, 25 anos fazendo. Uma hora cansa, aí a gente descansa um pouco, enche um pouco o saco também. Enche mesmo, não é mentira aqui. Não. O pessoal fala assim, como é que tu consegue ficar tanto tempo treinando e levando a vida assim? Cara, é que na realidade quando o filho nasce, tu dá uma paradinha, quando tu vai fazer o mestrado dá outra paradinha, entendeu? Não é 25 anos sem parar, eu acho que eu não ia aguentar fazer isso sem parar. Quando é que você começa a correr? Cara, eu... Você, o Santiago. 13 anos e meio. Ah, tá. Você começou agora, depois de educador físico. Ah, com 13 de idade. 13 anos. Ah, de idade, não há 13 anos atrás. Não. São 25 de carreira, mano. Por que você começou a correr? Cara, tu sabe que assim, meu pai não tem nada a ver comigo, né? Meu pai é da arte, né? Meu pai é ator, então, mas ele tinha uma coisa na cabeça que ele dizia assim, eu nasci numa cidade que tinha muita água, muito lago, muito rio. Então os meus filhos têm que nadar. Então ele já começou assim, não, meus filhos têm que nadar, porque tem que aprender a nadar, tem que sobreviver e tal. Então ele sempre me dizia, ó, um esporte tu tem que fazer. Escolhe um. Escolhe um. Mas a natação é primordial. Então assim, a natação mais um. Aí um dia eu falei assim, ele falou, que escolinha que tu quer fazer? Eu disse, eu quero de futebol, como todo bom brasileiro. Aí ele assim, tá bom. Aí ele foi no colégio, voltou, te inscrevi no vôlei. Eu falei, poxa, mas e aí? Não tinha vaga no futebol, te inscrevi no vôlei. Porque vai fazer vôlei. Vai fazer um esporte. Você já era grandão ou não? Nada, cara, era um nanico. Eu fui crescer quando eu tava saindo do colégio, com 17 para 18 anos, que daí a gente fazia aqueles reencontros. E aí os caras, Santi, como é que tu cresceu? Porque eu era um dos menores da turma e depois eu cresci bem depois do que o normal. Então eu comecei assim, comecei no esporte fazendo. Fiz karatê, eu fiz, que mais que eu fiz? Eu fiz, além da natação, eu fazia vôlei. Aí depois surgiu vaga no futebol, eu joguei futebol, eu joguei basquete, fazia de tudo. Não era bom em nada. Nunca fui bom em nada. E aí corrida entra quando? Entra com 13 anos e meio para 14, que daí o lugar onde eu nadava, os caras iam organizar um triatlo. E aí convidaram todo mundo. Com 13 anos já, vamos fazer triatlo. Aí os caras assim, não, vou fazer um triatlo infantil. Então eu disse, tá, como é que é esse negócio aí? Não, tem que nadar 200. Falei, bom, 200 eu consigo nadar aqui. Aí, não, tem que pedalar 5 quilômetros. Falei, nem bicicleta eu tinha. Falei, eita, e agora? E corre 1. Cara, falei, tá, e agora? Aí eu falei pro meu avô tinha uma bicicleta Caloi 10 que tinha 20 anos a bike. Eu tinha 13, a bike tinha 20. Caralho, velho. Eu fui lá, tirei da garagem, limpei, botei um câmbio traseiro e sem câmbio, né? Eu ia falar, sem câmbio, né, cara? Cara, o câmbio tá estragado. Imagina. E ela tinha 10 marchas aí, só que não tinha câmbio. Aí eu fui lá, arrumei o câmbio, cara, gastei 100 e poucos pila na época e vamos pra prova. Eu terminei a prova, minha mãe me acompanhou. Eu terminei a prova, ela assim, e aí, tu gostou? A melhor coisa que eu já fiz na vida. E nunca larguei. Aí começou a treinar de verdade, ou não? Aí comecei aos pouquinhos a brincar, porque nessa idade, não dá pra fazer um treinamento muito rígido, né? Então, meus técnicos, professores, era aquela história. Faz aí, ludicamente. Hoje em dia, 25 anos depois, eu penso, se eu tivesse treinado, de repente, pouquinho mais forte. Como a escola britânica ou a escola alemã, talvez eu não estaria no nível que eu tô hoje. Talvez eu tivesse melhor, entendeu? Mas, Santi, você falou de idade. Você começa a treinar forte com que idade? 16 você já pode treinar forte ou não? Por triatlon já. Aí já pode puxadão. Já dá para, por exemplo, com 14, 15, tu já tem atletas júniores muito bons do triatlo, nível mundial. E o Brasil ainda pedala nisso aí, porque ainda tá faltando base, né? Tá, e no Brasil o triatlon é bem visto? Hoje mais. Mas quando eu comecei era engraçado demais. Mas eu me lembro, Santi, há 5 anos atrás, quando a gente conversava, não era um negócio tão difundindo ainda. Você era um cara que abraçava muito a causa. Né? Quando a gente começava a conversar lá atrás. Com certeza, imagina, quando eu vim para Criciúma, final de 2007, e aí como eu não tinha emprego, nem o que fazer, né, eu resolvi fazer o Ironman. Então em maio de 2008 foi meu primeiro Iron. Então eu tinha tempo livre, falei pra minha mulher, segura as pontas aí que eu vou treinar. Então eu passava o dia treinando. E cara, eu era visto como louco, sabe? Quem é esse magrelo correndo por aí? Entendeu? Ninguém entendia aquilo ali. Não, o cara vai fazer o Ironman, o que é isso? Isso é triatlo, um teatro? Você estava em Criciúma nas costas da mulher? Exato. Total, exato, esse cara aí entendeu? Então começou assim a ideia. E como eu brinco, né? Eu sou paulista, nasci em São Paulo, mas aí fiquei 15 anos em Porto Alegre e vim para Criciúma, literalmente com a mala, bicicleta, sem dinheiro no bolso, uma ideia na cabeça
E vim. Falei, não, né, vim pelo amor. Literalmente, vim pelo amor. Falei assim, a Vanessa já morava aqui há 1 ano, né, lecionando na Unesc e tal. E eu vim. Falei assim, não, vou. Meu amor tá lá, eu vou embora. Tava de saco cheio dessa história de eu viajar pra lá, daí ela vinha pra cá, aquelas coisas, vida em volta de Porto Alegre. Daí quando acabava o final de semana, era eu chorando pra um lado, ela chorando, eu falei, não, tá, deu, acabou. Aí as coisas não começaram a funcionar tanto em Porto Alegre como eu queria. Eu assim, não, tá na hora de eu mudar. Tá, e você faz o Ironman em 2008? 2008. Como é que foi? Cara, foi uma experiência louca, porque naquela época eu ainda treinava praticamente profissional. Eu treinava muito. O treinamento era a prioridade, então, por exemplo, trabalhar, a gente deixar meio de lado, então o trabalho era nas horas vagas, entre aspas, né? E eu corri na categoria profissional. E eu me lembro que eu fui 13º brasileiro da prova, 25º no geral de 1.500 atletas. E foi um super resultado, super expressivo. Só que aí aquela história, terminou ali, eu fiz o meu primeiro Iron, e já comecei a pensar no trabalho, porque daí a ProRunner surgiu disso aí, entendeu? Eu falei assim, não, eu tenho que botar essa ideia em prática, eu tenho que colocar na cidade um conceito que não existia. Então eu fui o primeiro a levantar a bandeira de daqui a pouco correr é bom, correr orientado é melhor ainda, você precisa disso, senão tu não evolui. Mas você não foi bem recebido no começo, Sandy? Cara... Quando você começou a falar disso, a galera está, que você vai falar de corrida, pô. Pô, as frases mais normais que eu escutava assim, não, eu vou pagar pra correr. Correr eu sei. Correr, bota um tênis e sai correndo. Só sai correndo, vai. Então não existia o conceito de que existe um profissional que planeja o teu treino, que vai dizer assim, não, mano, hoje não, hoje tu vai descansar porque amanhã tem um treino forte, semana que vem tem prova, então vamos fazer o treino aqui, vamos descansar ali. Nossa, mas até porque a biologia de cada corpo é diferente. Pô. Exato. Cada corpo reage ao exercício de uma maneira. Com certeza. Então, assim, para isso que existe o técnico, para entender assim, não, tá, o Santiago com 66 quilos é uma coisa, o João com 100 quilos é outra. Não tem como ser o mesmo treino. Eu com mais de 100 começando a correr, você vai pensar em outras coisas para mim. Exatamente. Vai ser totalmente diferente. Que é o que o pessoal pensava. Assim, vamos correr. Correr é correr. Juntamos aí 2, 3 e vamos. Aí, claro, um ia lá na frente, outro lá atrás. Não tinha nenhum planejamento, nenhuma metodologia. E a galera acabava machucando, não sabia o que acontecia. E aí eles começaram a entender aquilo ali. Então, eu me lembro que no começo, cara, eu dei murro em ponto de faca. Eu ia para a pracinha do Congresso lá, e eu me lembro até hoje, o primeiro mês de montar a barraca, ficar ali segunda, quarta e sexta, e mostrando para as pessoas como é que funcionava, e de voltar para casa sem receber um cliente. E eu chegar para a Vanessa e começar a chorar e falar assim, eu não sei se eu estou fazendo certo, porque tá difícil demais, a coisa não acontece. O pessoal não entende, o pessoal não liga. Passava por ali, é um evento? Eu digo, não, é uma assessoria esportiva. Até isso explicar, demorou. Agora hoje, tu entra no mercado de trabalho, cara, todo mundo sabe o que é uma assessoria, todo mundo já tem vários profissionais trabalhando. Então eu fui o cara que pegou o facão e saiu. Mas uma coisa, por exemplo, que a gente vê hoje, Santi, é executivos de grandes empresas fazendo Ironman. Exatamente, entra no currículo. E até bacana, o cara bota no currículo e fala, isso aí, pô, é diferente. Você treinou muita gente legal pro Ironman? Cara, bastante gente. A gente fez uns milagres aí, de gente que tipo tinha 1 horinha para treinar por dia e você conseguiu levar para o Ironman? O cara leva para o Ironman. E por que as pessoas vão para o Ironman? Cara, porque é um desafio muito legal. Desafio pessoal? Assim, muito legal. Quero saber até onde meu corpo vai, sabe? Exato. E, infelizmente também tem o outro lado, que banalizou muito. Né? A marca Ironman é muito forte, entendeu? Hoje é a 2ª marca mais tatuada do mundo, para tu ter uma ideia. Tem a Harley, que é a primeira, e a marca, o Mzinho, o Ironman, é o 2º mais tatuado do mundo. Tatuagem, o cara tatua no corpo. Ele vai lá, ele completou um Ironman e bota na panturrilha. Entendeu? Isso já virou moda, de tão forte que é a marca. Então isso foi criando nas pessoas que, eu posso, eu consigo. E o slogan fala tudo, anything is possible. Então assim, qualquer um pode. E eu, como profissional, digo, qualquer um pode. O humano pode? Pode. Desde que orientado e com tempo, a gente vai levando. Posso demorar um pouquinho mais, mas fácil. Claro que pode. Qual é a distância do Ironman, vai? Quais são 3.800 metros nadando. Que é muita coisa, né? Que já larga uma absurdo. Coisa. Aí vamos dizer aí 1 hora e meia de natação em água aberta. Depois vai 180 km de bike. Então nós estamos falando aí de Criciúma, Florianópolis. De boa, vai. Tranquilo. E depois termina com 42 correndo, que é a famosa maratona. Então, que aí é punk, né? Que aí é aquela história. Mas né? o mais difícil é a maratona, no final? Depende do atleta. Eu já peguei atleta que, por exemplo, tinha muita facilidade em correr, que também é o meu caso. Eu tenho um pouco de facilidade por ser magro e tal. E o meu problema é o ciclismo.
E tem atleta que gosta muito de pedalar e acaba sofrendo na corrida. Então tudo depende do histórico do atleta, de corpo do atleta, depende de muita situação. Tá certo, vamos falar na volta, pode ser? Vamos. Olha só, tenho o prazer de receber hoje aqui comigo ele que é triatleta, educador físico e mestre de ciências na saúde, Santiago Mendonça. Fica comigo que eu já volto. Voltei aqui no programa Humanos, rapidinho, deu tempo até dar uma corridinha, né? Cansei, eu sempre canso quando eu converso com esse cara aqui. E você já sabe, sempre comigo, 2 entrevistas inéditas todas as noites aqui na RTV. Santiago Mendonça, hoje você é professor? Você é mais professor do que esportista? Cara, sou. Isso não te deixa triste, Santi? Não, cara. Me tranquilo? dá uma alegria, nossa, enorme, cara. Porque é o seguinte, recentemente a gente teve mais 2 aí, dos inúmeros atletas que eu coloquei em desafios que eles me propõem. Porque eu não forço ninguém a nada, né? O cara que diz o que ele quer? Exatamente. E aí é engraçado porque eles falam assim, Santi, tu acha que eu consigo fazer tal coisa? E aí eu olho bem pro olho dele e falo assim, eu aceito o desafio, vamos lá, vamos fazer. E aí eu coloco o cara onde ele quer, entendeu? Então nisso tem Ironman, tem maratonista, tem senhora com 50 e poucos anos dizendo, não, eu quero tentar esse tal de triatlo aí. E aí 1 ano depois a gente consegue colocar a menina que eu chamo de meninas, né, as minhas alunas. Aí eu coloco a menina num triatlo, coloco ela para completar uma prova de ultramaratona. A ultramaratona é mais que o Ironman? É mais que um 42, entendeu? Por exemplo, a maratona tem os 42 e tudo que é acima de 42 eles chamam de ultramaratona. Então tem 50, tem 70, tem uns loucos até 100. 100 km correndo, maluco? 24 horas correndo. Isso aí eu já não Mas não gosto muito. Isso com certeza faz mal pro organismo, né, Santi? Então, Mas, aquela história. Saudável, talvez não seja. Mas aí... Mas se a gente ficar sentado aqui também não é saudável, né? Exato. Se a gente ficar 24 horas sentado aqui também não vai ser. Eu falo sempre assim, o cara é louco. Cara, mas cada um com a sua loucura, entendeu? Tem cara que fuma e acha legal. Tem cara que bebe o dia inteiro e acha legal. Eu não dou palpite na vida dele se é bom ou ruim. Se ele tá legal e tá feliz assim... Agora os caras ficam, não, se tu treinar demais, fazer Ironman, tem uma lenda urbana que fala, cada Ironman completado é um ano a menos de vida. Eu já ouvi isso aí, Santi. Aí eu digo assim, cara, eu prefiro Era pensar... pra ter morrido em 2012, mais ou Sei menos. lá, mas assim, quem vai dizer que o cara não vai atravessar a rua amanhã e vai ser atropelado? Entendeu? Então assim, eu prefiro ser feliz hoje, sabendo que talvez eu não chegue nos meus 100 anos, mas cara, eu vivi o presente. E é muito louco quando a cabeça do cara começa a amadurecer de certa forma, porque eu tive um acidente muito sério ano passado. E eu converso isso em palestra, eu falo do jeito que foi a superação e tal. Cara, o acidente ele foi um acidente besta, mas com situações catastróficas. O que aconteceu? Eu estava andando na via rápida, a gente tinha passado o Ironman do ano passado, eu e um aluno meu, conversando, cara, entendeu? E eu me distraí, eu bati em alguma coisa, acho que foi uma pedrinha. Eu perdi o controle da bicicleta e eu fui lançado para dentro da pista, mas não tão dentro da pista, porque a gente estava na via aqui, eu fui cruzar. E eu bati naqueles, não sei se é tachão, tartaruga, o nome que se dá aquilo ali. Cara, ela bateu aqui, ó. Então, com o meu lançamento, eu não tenho nada de proteção aqui, bati. Foram 7 costelas, 7 costelas fissuradas, foi um pneumotórax, um rim com um problema que depois eu vim a descobrir que eu fiquei 4 dias urinando sangue na urina. Depois que mais, uma escápula quebrada de fora a fora. Então assim... Serviço completo foi? Foi um tombo besta, mas bem catastrófico o negócio. Você demorou quanto tempo para se recuperar? Aí que tá. Eu tava todo quebrado na mesa, na maca do hospital. E aí o médico que me atendeu era um amigo nosso, pai de um coleguinha do Cadu. E aí ele já veio bastante, olha só, assim, tu tá com 7 costelas, fissura na coluna, assim, pneumotórax. Então assim, Guto, quanto tempo pra me recuperar? Eu não queria saber o problema, eu queria saber quanto tempo. Beleza, vamos embora. Ele assim, cara, não tem como saber, de 3 a 6 meses pra tu te recuperar. Isso já foi um banho de água fria em você? Daí eu falei, putz, eu tô inscrito numa prova em novembro, isso era junho. Tô inscrito numa prova importante em setembro. Ele disse, Santi, acho que não vai. Daí eu, tá, beleza. Eu me lembro até hoje, dia 16 de junho foi a queda. Quando deu 3 para 4 semanas, eu fui no médico do ombro. Deprimido pra caramba, pensando, não quero mais nada da vida. Eu chegava a brigar com a minha esposa, porque imagina, o cara parado em casa. Mal conseguia respirar, porque as costelas, o cara tosse e dói, que é um horror. Aí eu já tava meio puto. Aí eu falei pra Vanessa, ela assim, o que tu quer? Assim, não quero mais nada, quero desistir disso, deu, acabou.
Não quero uma corrida, não Quero quero mais nada, meio, não quero mais... nada. Quero ir embora. Sabe aquelas coisas de cara tá no fundo do poço. Aí eu fui no médico. Aí lá, pô, todo malzão, o cara disse assim, eu disse assim, tá, e aí? Ele, cara, tu já pode começar a fisioterapia semana que vem. Deu assim, opa. Você queria na hora, queria sair dali pra fisioterapia. Daí eu disse assim, tá, mas e as costelas? Não, teu limitante é dor. Como assim? Não há nada que eu faça que vai piorar o meu quadro? Ele assim, não. Cara, aquilo ali me abriu uma cabeça. Deu exatamente 1 mês, eu estava pedalando dentro de casa de novo. 30 dias da queda, eu estava pedalando de novo dentro de casa. Isso em função, né? Tem que agradecer a Renata Nese, que foi a minha físio cardiorrespiratória, que foi lá e me tratou desde que eu caí até eu recuperar. Eu ia lá, eu assoprava uma canequinha com ar, assim, para treinar justamente esse retorno. Então, assim, tudo foi uma situação onde todo mundo se envolveu para eu conseguir me recuperar o mais rápido possível. Em 1 mês eu estava pedalando. Correr demorou um pouquinho mais, porque dói, né? Na hora É da muito vibração. impacto, imagina. Mas o pedal foi o primeiro. Daí, 40 e poucos dias depois, eu estava conseguindo nadar. Aí a Vanessa filmou, né? A Vanessa, minha esposa, filmou eu nadando. Cara, parecia uma galinha desossada. Um negócio meio torto, mas eu queria muito. Falei, não, pera um pouco. Se já me deram essa segunda chance, porque eu podia ter morrido... Ah, como assim? Foi uma queda besta. Mas a Renata me falou que quando a gente começou o trabalho de treinamento respiratório, em outubro, eu tinha um volume pulmonar de idoso. E ela dizia assim, não, mas como? Eu tô com um Ironman aqui, o cara deveria explodir o meu equipamento. E ela falou assim, não, Santi, tu não sabe respirar. Tu tem um super condicionamento, mas tu não sabe respirar. E a gente começou esse trabalho em outubro, com 1,7 litros a minha capacidade. Em maio, antes de fazer o Iron, eu fui de 1,7 litro para 5 litros. Então eu ganhei uma capacidade pulmonar enorme. E aí fiz a prova em maio, caí em junho. Com essa batida, eu não conseguia respirar direito. E ela disse, Santi, se a gente não tivesse feito esse trabalho, tu podia ter uma parada respiratória lá na estrada. Porque tu não ia conseguir respirar, porque tu não tinha volume de reserva. Então, quando passa uma queda desse tamanho, que eu repenso toda a minha vida, eu falo, opa, que essa história de ficar pensando no futuro, vamos pensar o agora, cara. Porque tudo que tu faz agora é o que vale. Tá, e você fez a prova? Essa de setembro eu fiz. E aí eu fiz bem e ainda classifiquei para o Mundial. Fez bem ainda, cara? Fiz bem. Isso você conta em palestra, Santi? Você virou para isso o quê? Conto, Decidiu cara, colocar numa conto. palestra para contar pra galera isso aí? Conto. Mas pra galera do esporte ou não? É uma palestra Para geral? tudo. Tem palestra de cruzada contra o sedentarismo, que é para tentar tirar os caras que realmente tipo, não fazem nada, é para fazer alguma coisa. Tem uma outra palestra que a última que eu dei também foi para os caras de bike, assim, que queriam o Santiago atleta, histórias e tal. Então eu contei uma história, as minhas histórias, essas minhas andanças aí nesses 25 anos. Então, vem cá, por que quando os caras começam, e eu falo dos meus amigos no geral, quando o cara entra na bike, cara, parece que o mundo dele acaba, Santi, e só existe a bike, velho. É. E os caras entram num desafio cada vez maior de 100 quilômetros, 200 quilômetros e vamos daqui para não sei aonde. Por que isso acontece? Cara, é porque é o vício. É vicia mesmo, cara? Vicia. É o que? Endorfina que fala? Exato. Endorfina, todos os hormônios secretados no corpo humano, seja eles quais forem, não adianta ficar listando aqui, são os de autoestima e de satisfação. Então o esporte dá isso. E muito a corrida, né, não sou eu que estou falando, são os estudos mostram que assim, a corrida é o que mais secreta. Mas a bike também. E a bike, ela te dá essa sensação de liberdade, porque tu pega a bike, tu vai muito mais longe que correndo. O cara Sim. correndo não vai muito longe. Rapidinho você Agora vai a longe. bike tu consegue, tu pega qualquer tipo de bicicleta e vai daqui no rincão olhando e tal, e aí tu pode pegar uma trilha, tu pode mudar o teu cenário, aquilo ali vai viciando o cara. E aí ele vai trocando a vida dele, vai dizer, opa, ficar parado em casa já não tem tanta graça, eu quero um pouquinho mais dessa sensação boa. E aí vicia. E o Como pessoal, todo viciado, não, o pessoal da cara. corrida também, cara. O pessoal começa a correr, não. Santi. Você tem que parar os caras depois. É. Tu sabe que eu era conhecido assim, não, você falava que eu era um cara de seita, né? A ProRun era uma seita. Quando o cara entrava, acabou. Pô, acabou, o cara não bebia mais, não saía mais com os amigos. Eu falei, não, o Santiago agora virou... Não, mas você determinava pro cara, seu bicho, olha só, você não dizia pro cara parar de beber, mas você falava, olha, se você continuar bebendo, automaticamente o teu resultado não vai ser tão bom. Cara, eu até falo, mas eu não preciso nem falar. O cara já automaticamente vai... Porque eu digo isso também assim, é um ciclo vicioso do bem. Porque, por exemplo, se eu combinar contigo um treino amanhã, hoje tu já não vai beber, porque tu quer fazer o treino. Aí tu já não bebe hoje.
Aí tu faz o treino. Aí tu faz um treino bom, tu não vai estragar comendo uma porcaria. Tu fala assim, não, pô, eu vou me cuidar, hoje eu fiz um treino bom, eu quero que o meu corpo absorva isso aí. E aí tu vai lá e se alimenta melhor. E aí tu começa a fazer uma coisa que liga na outra, entendeu? E aí o que acontece com o corpo que não quer se estragar? Tu bebe menos, tu come menos, tu vai te alertando para algumas situações. Começa a dormir melhor. Exato, entendeu? Eu tenho aluno que já me falou, cara, se eu não treino eu não consigo dormir. O cara é empresário, cheio de problema, tal, o cara tá sempre resolvendo coisa, aí ele fala assim, cara, se eu não treinar eu não durmo. O esporte é minha droga. É, exatamente. Mas demais também faz mal, né, Santi? Com certeza. E o que é o demais? Dá para limitar? Quando é que você diz que o Cara, esporte está atrapalhando a vida de alguém? Cara, quando ele começa, que eu digo assim, ó, o cara começou a bitolar demais, que ele quer prova em cima de prova, ele quer coisa meio insana, do tipo assim, ah não, eu vou correr 100 quilômetros daqui a 10 dias, ou eu vou fazer um desafio, eu já vi isso em rede social, cara, o cara fala assim, não, eu vou fazer 10 maratonas em 10 dias. Eu começo a ver assim, não, volta pra terra que isso aí não tá legal. Já passou? Mas você já foi assim? Não, cara. Nunca teve essa... Não. Talvez eu não tenha chegado onde amigos meus chegaram, porque, por exemplo, hoje a gente tem um baita resultado. O meu grande amigo e irmão foi o melhor brasileiro no Ironman Brasil. Está classificado para o Mundial. O cara é profissional hoje. E a gente treinava junto. Ele tinha essa cabeça. Só pensava nisso, só treinava, tal. E ele está num patamar que hoje talvez eu estivesse se eu não tivesse tido filho, sabe? Pensado no meu mestrado, pensado num negócio que eu tinha que abrir, entendeu? Fui tendo que limitar algumas situações. Então, às vezes me passa isso na cabeça. Pô, será que se eu não tivesse insistido, se eu não estivesse no mesmo nível? Mas é aquela história, cada um tem uma vivência, né? Eu agradeço todo dia por ter a família que eu tenho, por trabalhar com o que eu gosto, fomentar o esporte como eu faço, entendeu? Isso Tá, Santi, vamos lá. Dica, então, nessa câmera aqui. Pro gordinho aquele sedentário, vai, para aquele cara. Como é que faz para tirar ele de casa? Cara, todos podem, tá? Já pensa assim, todos podem, com orientação, óbvio, entendeu? E ó, é só começar. E eu sempre digo uma frase muito boa, começa ruim, depois é ruim, mas é bom, e depois é só bom. Começa ruim? Começa ruim. Tá, mas por exemplo, não faço nada, vale eu começar uma caminhadinha, Santi? Vale. Já tá valendo? Tá valendo. Mesmo não orientada? Vale, caminhar vale. De boa ali, começa a dar uma passeada, mas não é aquela passeada de ficar batendo papo, né? Não, ou também cara, vale? Eu acho que vale. Sabe por quê? É uma outra citação que eu sempre digo. Uma vez eu estava na praça e eu penso um pouco fora da caixa. Tem umas loucuras assim. E aí passou um senhor correndo de sapatênis, bermuda de sarja e gola polo. Muitos iam olhar e falaram assim, cara, esse daí tá louco. Aí eu olhei assim e falei assim, cara, olha que fantástico. Porque o que sobra nesse senhor é força de vontade. Porque ele saiu de casa. O que lhe falta é orientação. Um pouquinho de orientação só também, né? Entendeu? Porque se ele chega ali e pergunta pra mim, eu digo assim, não, tu vai trocar o tênis, porque esse aí não é o melhor tênis pra ti, vai, né, absorver um pouco mais impacto se tu pegar o outro. Essa camiseta aí vai assar um pouco, essa bermuda não é a mais indicada. Pronto. Mas, cara, o importante era a força de vontade. Ele saiu de casa, ele saiu da zona de conforto, que é ficar no sofá assistindo televisão, e foi pra rua. Entendeu? Então isso eu acho fantástico que o esporte Agora você vai falar que o cara ficar assistindo, vendo o meu programa é ruim. Não, depende da hora. O cara não pode fazer isso tudo sempre, o tempo inteiro. Então, a horinha do programa ele pode. Claro. Desde que ele corra antes ou depois. Claro. Feito? Feito. Fechado. Santi, prazerão de receber sempre. Porra, grande orgulho. É meu. Deixa o Instagram. Deixo, @ treinador Santiago Mendonça. Treinador Santiago Mendonça? Isso. Prontinho para colocar mais um na seita? Cara, quem quiser. Vai entrar na seita? Quem quiser. Fechou? Fechou. Olha, sempre comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas inéditas aqui na RTV. E você já sabe, correndo ou não, sedentário ou não, somos todos humanos.